alunos, professor Guto Aragão. Muitos alunos estão me procurando, nos julgamentos que eu leciono, relatando a dificuldade de entender a tal da respiração celular. Né? Aquela coisa de glicólise, ciclo de Krebs, cadeias respiratórias. Nossa, professor, a gente está sofrendo. Tá? Então eu resolvi gravar essa videoaula. Vamos tentar entender primeiro o processo. Depois de decorar as etapas de ciclo de Krebs, se for o caso, que eu acho que não é, a gente até faz isso. Mas vamos entender o processo. Quando eu entendo o processo, fica mais fácil de acompanhar as etapas, de detalhar as etapas. Vamos entender o processo. O objetivo da respiração celular é você produzir a maior quantidade possível de moléculas de ATP, o famoso trifosfato de adenosina. Cada ligação entre os fosfatos e a adenosina é uma ligação energética, é uma ligação que a célula vai usar quando precisar de energia. Então, o objetivo da respiração celular é pegar uma molécula de glicose e ver quantos ATPs eu consigo fazer a partir dessa molécula. Bom, há uma diferença grande entre a respiração aeróbica e a anaeróbica, ou seja, aquela em que ocorre a participação do gás de oxigênio e aquela que não ocorre a participação do gás de oxigênio. Mas vamos entender, eu vou comentar aqui a aeróbica, porque ela é a que tem esse negócio de ciclo de Krebs, cadeias respiratórias, mitocôndria, né? E que está tornando a vida do estudante meio confusa, meio um inferno na vida. Bom, vamos entender o seguinte: a glicose está fora da célula, ela tem que atravessar a membrana plasmática e entrar no citoplasma. Esse é o primeiro passo. E nós já vimos que isso se dá por difusão facilitada, correto? Difusão facilitada. Agora, tem uma protease, uma proteína da membrana que vai facilitar, o nome já diz, facilitar o ingresso da glicose no citoplasma. Muito bem, agora a glicose está aqui dentro. A glicose está aqui dentro. Meus amigos, essa glicose, dentro da célula, ela tem basicamente 3 caminhos principais a seguir. 3 caminhos principais a seguir. O primeiro caminho é a célula polimerizar essa glicose na produção. Eu vou tirar aqui a palavra citoplasma, tá? Vou colocar lá mais para cima um pouquinho para não dar confusão. Citoplasma. O glicogênio é um açúcar de reserva das células animais, correto? Então, entraram X moléculas, um número Y vai formar glicogênio, açúcar de reserva. Uma outra parte dessa glicose vai para um complexo de Golgi, porque o complexo de Golgi vai formar, com essa glicose, vai formar glicoproteínas. E essas glicoproteínas, deixa eu puxar aqui a membrana plasmática, serão usadas na face externa da membrana na formação do glicocálix. Eu estou fazendo um mix de informações aqui, mas bem devagar. Muito bem. E a principal, a maior parte dessa glicose vai ser quebrada para a produção do ATP. Eu vou quebrar essa glicose, eu vou desmembrar essa glicose, e a energia resultante dessa quebra, desse desdobramento, eu vou produzir moléculas de ATP. Então, moléculas de ATP saindo,
moléculas de ATP saindo e essa glicose está sendo quebrada. Glicólise, essa é a famosa glicólise. Vou precisar decorar as etapas da glicólise? Acho desnecessário. Glicose 6-fosfato, glicose 6 de fosfato, fosfogliceraldeído. Para que isso? Desnecessário. Desnecessário. O que eu preciso? Eu preciso que você entenda que a quebra-lise, glicólise, quebra da glicose para a produção de ATPs. Quantos ATPs? Desnecessário. Daqui a pouco, entendendo, a gente bota os números. Muito bem. No final, são formados dois ácidos chamados ácidos pirúvicos. Ácidos pirúvicos. Muito bem, meus amigos. Esses ácidos pirúvicos ainda têm energia que pode ser usada na produção, na fabricação de mais ATPs. Então, esses ácidos pirúvicos vão penetrar nas mitocôndrias. Lembrando a vocês que as mitocôndrias, elas são organelas de dupla membrana, membrana externa e membrana interna. A membrana interna, ela é maior que a externa, então ela dobra para dentro, tá vendo? Ela dobra para dentro. Essas dobras se chamam cristas mitocondriais. Cristas mitocondriais. O meio da mitocôndria, o espaço interno, é a matriz mitocondrial. Muito bem. Os ácidos pirúvicos entram na mitocôndria, vão lá para a matriz mitocondrial. Lá, um processo chamado ciclo de Krebs, olha ele aí, hein? Ciclo de Krebs. Um processo chamado ciclo de Krebs acontece. Esse ciclo de Krebs, ele também produz ATPs. E esse ciclo de Krebs alimenta um fenômeno que ocorre nas cristas mitocondriais, chamado de cadeias respiratórias. Objetivo do ciclo de Krebs: produzir ATP. Objetivo das cadeias respiratórias: produzir ATP. O objetivo é só produzir ATP. Somente produzir ATP. ATP é a nossa moeda energética. É o que vai alimentar o metabolismo, é o que vai fornecer energia para o metabolismo andar. Não é isso? Então, vamos recapitular. A glicose entra no citoplasma, ela é convertida em glicogênio, uma parte dela, uma parte vai para o complexo de Golgi formar glicoproteínas, a maior parte é quebrada nos ácidos pirúvicos para a produção de ATP, que é o que me interessa. Resultado dessa quebra, ácidos pirúvicos, que têm energia ainda nas suas moléculas que a glicólise não conseguiu extrair. Eles vão para o interior das mitocôndrias. Lá, dois fenômenos químicos acontecem, mas duas reações químicas acontecem. O chamado ciclo de Krebs, que produz ATP, e as cadeias respiratórias, que produzem ATP. Então, qual é o objetivo da respiração solar? Produzir ATP. Pegar a energia contida na glicose e produzir ATPs. E onde entra o oxigênio nessa história? Bom, o oxigênio entra nessa história porque ao final das cadeias respiratórias, nós temos a produção de muitos cátions de hidrogênio, H+. E nesse caso, o oxigênio que, vamos lá, membrana plasmática, ó, membrana plasmática, é a célula. O oxigênio é um gás. Se ele é um gás, amigos, ele vai entrar por difusão simples. Ele vai entrar por difusão simples. Ele atravessa a membrana plasmática
por difusão simples e vai atravessar as duas membranas da mitocôndria. Tem uma questãozinha muito interessante no vestibular aí, que eu não me lembro agora qual, que ele pergunta quantas membranas o oxigênio tem que atravessar até ele neutralizar a acidez produzida na respiração celular. O que o candidato tem que saber? O candidato tem que saber que essa acidez é aqui, ó, dentro da mitocôndria. Então esse oxigênio ele tem que atravessar a membrana e as duas membranas da mitocôndria para entrar na mitocôndria. Então a resposta para essa pergunta, 3 membranas. Perfeito? Então quando esse oxigênio atravessa e vem parar dentro, vai haver uma reação em que o produto final será água. Lembrando a vocês que o ciclo de Krebs também produz gás carbônico. Esse gás carbônico vai fazer o caminho inverso ao do oxigênio. Ele vai atravessar 3 membranas e vai sair da célula. Se isso for uma célula humana, vai sair da célula, vai para o sangue. Uma parte se liga à hemoglobina, uma parte vai ser transformada em uma outra substância, que não é o caso, e esse gás carbônico vai sair. Então, eu já estou juntando um outro assunto, que é a respiração. Você puxa o oxigênio para dentro, ele passa do alvéolo para o sangue por difusão, passa para dentro dos glóbulos vermelhos por difusão. Quando ele chega nas células, ele sai do glóbulo vermelho, entra na célula por difusão simples, vai lá para dentro das mitocôndrias. E o ciclo de Krebs produz gás carbônico, esse gás carbônico vai sair por difusão simples também, e o mesmo glóbulo vermelho que traz o oxigênio, ele vai levar esse gás carbônico. E aí quando chega nos pulmões, você... Então, é importante que a glicose da alimentação, se for uma célula humana, isso aqui está vindo da alimentação. Se for uma célula vegetal, isso aqui está vindo de dentro dela mesmo do processo fotossintético. Correto? É importante que a glicose e o oxigênio participem desse processo. Só para que tenhamos um entendimento um pouco melhor, em termos de quantidade de ATPs, os ciclos de Krebs produzem 2, as cadeias respiratórias produzem 34 e a glicólise produz 4, sendo que a glicólise, para começar, ela vai gastar 2. Então, ela tem uma produção de 4, um gasto de 2 e um saldo de 2 ATPs. E aí eu chamo a atenção para vocês do seguinte: se não houvesse a participação do oxigênio, esse processo ele terminaria aqui. Vejam bem a diferença. Ele terminaria aqui. Seriam 4 ATPs produzidos com um saldo de 2. Quando ocorre a participação do gás oxigênio, você tem 4, com 2, 6, com 34, 40, com menos 2, 38. Então, o volume, a quantidade de ATPs produzidos na respiração aeróbica é muito maior que a respiração anaeróbica. Então, é importante entender qual o objetivo da respiração celular, que é a produção do maior número possível de ATPs. Esse é o primeiro ponto, o maior número possível de ATPs. É importante entender que, sem oxigênio, você vai ter um saldo de 2, com o oxigênio você vai ter um saldo de 38.
Por que 38? 34, com 2, 36, com 4, 40, mas aqui você gasta 2. Então 40 menos 2, um saldo de 38. Perfeito? Perfeito. Agora, vamos entender um outro detalhe importante. Se você não tem demanda energética para isso, ou seja, você não gasta muita energia, você é basal, você não faz uma atividade física, você não faz nada e só come, sabe quando só está entrando, a tua produção de glicogênio não aumenta. Ela é basal, ela é uma quantidade X. A tua quantidade de glicoproteínas também não aumenta, é uma quantidade pré-determinada. O que vai aumentar? Vai aumentar a atividade metabólica energética aqui, vai aumentar a respiração celular. Só que, se não há saída para essa energia toda, o organismo ele vai fazendo uma pequena mudança de planos metabólicos. A partir dos ciclos de Krebs, ao invés de dar continuidade ao processo e fabricar mais ATPs, o ciclo de Krebs desvia para a produção de gordura. Então, meus amigos, quando você come demais, o teu organismo vai pegar a energia que está excedendo, que não está sendo gasta, e vai transformar em gordura, vai alocar nas gorduras. Está guardado agora. Está lá guardado. Está guardado. Então, comi demais, gastei de menos, é uma conta. É uma conta. Né? Quando você faz uma operação de subtração, você pode ter 3 resultados possíveis: positivo, negativo e 0. Então, comi demais, entrou muita glicose, saiu pouca energia, eu produzi muita gordura. Agora eu vou fazer o caminho contrário, eu preciso emagrecer, então eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a entrada. O meu organismo, a princípio, ele vai gastar meu glicogênio. Converter, quebrar ele em glicoses. Perfeito. Mas como ele é pouco, logo eu vou precisar de um reforço. E esse reforço virá de onde? Esse reforço virá da gordura. Então, amigos, é uma conta. Se eu gastar mais do que ingerir, eu vou buscar nas minhas gorduras, eu vou emagrecer. Se eu ingerir a mesma coisa que eu gasto, eu não engordo, mas também não emagreço. Quero engordar, eu tenho que ingerir mais do que gastar. Quero emagrecer, eu tenho que ingerir menos do que gastar, ou gastar mais do que ingerir, é a mesma coisa. Perfeito? Então essa é a essência do metabolismo energético. Agora, se você quiser, você vai quebrar, vai olhar a glicólise, vai ver o que está acontecendo, vai ver o ciclo de Krebs, vai ver o que está acontecendo, vai ver as cadeias respiratórias, vai ver o que está acontecendo, porque você já entendeu o processo. É muito mais fácil quando a gente parte do todo para entender os segmentos. Correto? Então, espero ter ajudado aí a vocês que me pediram essa aula e a todo mundo que está assistindo com a gente. Valeu? Já eu volto com novos vídeos. Um abraço!